E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo, de História. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, nós vamos falar sobre o nazifascismo, tá? Na última aula, a gente falou sobre a Grande Depressão, a crise de 29, a crise do capitalismo. E aí, um dos reflexos dessa crise é exatamente o fortalecimento dessas ideias fascistas e a consolidação dos governos, nazifascista. Vamos lá começar? Aqui a habilidade dessa aula é a EF09, tá? HI12. Então, diferente da aula passada, a gente vai descrever as características do fascismo e do nazismo, tá bom? Considerando os aspectos político, social, econômico, em meio à consolidação de regimes totalitários e as práticas de extermínio, como o Holocausto, tá bom? Então, essa é a habilidade da aula de hoje. Vamos falar sobre o nazifascismo, tá bom? Aí são as duas insígnias, A do nazismo, que é a suástica, tá? Que o nazismo ele vai acontecer na Alemanha, tá certo? E o fascismo, ele é o governo que acontece, o governo totalitário da Itália, tá bom? Então aí tem a insígnia aí ao lado, fascismo e libertà, É o fátio, é esse machado com o feixe enrolado, é o símbolo do fascismo italiano, tá bom? Então aí nós temos as duas insígnias desses regimes totalitários que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Vamos lá, para a gente entender bem como é que esses governos foram se fortalecendo, Eu disse para vocês, está diretamente ligado aos efeitos da crise econômica, essa crise do capitalismo que explodiu lá em 1929, e aí a gente tem a década de 30, esse período da Grande Depressão, e que vai atingir a Europa, tá? Então vamos lá, a dependência, primeiro efeito aí dessa crise, a dependência com a economia dos Estados Unidos após a guerra. Então muitos países europeus, eles estão ainda com uma forte dependência da economia americana, tá? E aí, quando arrebenta essa crise econômica, alguns desses países, eles acabam sofrendo mais, porque eles têm uma dependência muito grande da economia americana. Professor, mas eu lembro que você falou lá na última aula que os países, um dos fatores da crise era exatamente porque os países europeus vinham se recuperando e aí não estavam mais tão dependentes dos Estados Unidos. Então, como é que pode, se ainda eles estão dependentes e ser um fator tão determinante, para o surgimento desses governos? Aí é um detalhe só, é a presença de alguns desses países, como eu disse, ainda estavam muito dependentes dos Estados Unidos. Outros conseguiram fortalecer suas economias e foram saindo dessa dependência. Mas países como a Alemanha, países como a Itália, que foram mais, a Alemanha principalmente foi muito prejudicada pela guerra, que era derrotada do conflito, todo o peso, o ônus da guerra acabou recaindo sobre a Alemanha, ela dependia muito dos Estados Unidos ainda, E outras nações muitas delas tinham ações, naquela Bolsa de Valores de Nova York, então acabou perdendo também, tá? Então essa dependência é nesse sentido, tá? Então vamos para frente. As camadas dominantes assustadas com a onda de insatisfação e contestações populares, esse é um fator determinante também, hein? Temendo novas revoluções de caráter socialista. Lembra da Revolução Russa, Se você ainda não estudou, vai lá no seu livrinho e faz uma leitura rápida sobre a Revolução Socialista, a Revolução Russa, para você entender. A Revolução Russa, ela acaba fazendo com que a mentalidade dessa elite que vivia na Europa, a elite burguesa, ela ficasse temerosa de que os trabalhadores tomassem o poder, Então, com medo de que acontecessem novas revoluções sociais, porque a gente está vivendo um momento de crise, e aí a força para essas revoluções ela acaba aumentando. Então, o que acontece? Essas elites elas acabam concentrando suas forças nesses partidos de extrema direita, que a gente chama de partidos fascistas, tá bom? Acabam apoiando esses partidos
exatamente porque viam essa oposição entre eles e esses partidos de esquerda socialistas, tá bom? É um fator determinante isso aí, pessoal. Os partidos de extrema direita, eles são conhecidos como fascistas. O que eles propunham, né? O que esses partidos fascistas de extrema direita propunham? Olha aí as características. A construção de um Estado forte, centralizado, nacionalista. Essa ideia do nacionalismo está presente na gama de ideias da extrema direita, né? O anticomunismo, como eu falei, então aqui era combater a esquerda, combater as revoluções socialistas. Então, todos esses países europeus, pessoal, tinham os partidos de esquerda, tinham partidos socialistas. Eles viram a Revolução Russa, né, com a Revolução Russa vitoriosa, eles viram a possibilidade de que novas revoluções, onde os trabalhadores fossem tomar o poder, elas pudessem acontecer em seus países. Então, esses partidos eles foram se fortalecendo, esses grupos foram se fortalecendo. E aí, os fascistas se opunham a eles eram anticomunistas, tá? E aí, última característica ali que eu coloquei para vocês, autoritário, tá? Então, os partidos fascistas, eles tinham essas características, né? O Estado forte, centralizado, nacionalista, anticomunista e autoritário, tá bom? Esses partidos, eles fizeram uso da violência, muita violência e de intensa propaganda política para assumir o poder. Então, quando a gente fala de Alemanha, Itália, você vê, era uma coisa crua mesmo, não era uma violência simbólica, não. Eles não ficavam falando, né? Vou dar aqui um exemplo, não era como se fosse a nossa realidade hoje, que você vê as lideranças do governo falando, né, contra o comunismo, esses comunistas, né, aquela coisa meio simbólica, postando em rede social, esses comunistas aí não valem nada, né? Então não era isso, os caras iam para a rua e eles se batiam, né? Então era porrada mesmo que acontecia. Se você fazia parte da extrema-direita, era um partido fascista, e você viu um grupo de esquerda, saía briga na rua. Então era uma violência mesmo. Então, e aí a outra questão, a propaganda política. Sem essa propaganda política, não tem como esses partidos se fortalecerem, se consolidarem em seus países. Então aí são os efeitos da crise, tá? Agora aqui, ó, bora entender uma coisa. Esse conceito de totalitarismo, que é muito importante que vocês compreendam, não é a mesma coisa que autoritarismo. O totalitarismo, ele tem uma diferença, tá? Então, o totalitarismo, veja aí o conceito, é uma forma de governo na qual o Estado, ele concentra todos os poderes e regulamenta aspectos da vida pública e privada dos cidadãos. Aí já é a primeira diferença. O governo autoritário, ele tem um Estado forte, mas ele nem sempre regulamenta ou ele está presente ali em aspectos da sua vida privada. E aqui no Estado totalitário ele está, tá bom? O nazismo, o fascismo italiano são exemplos disso. A gente pode falar também lá do regime comunista do Stalin, também é uma forma de totalitarismo, tá bom? Olha lá, continua, ele se opõe ao Estado liberal, uma vez que se baseia em uma ditadura monopartidária. Olha aí, ó, monopartidária. Então não existem partidos políticos. Se ele se opõe ao Estado liberal, é óbvio que não existe democracia, tá? Então se ele está dizendo aí, ó, monopartidário, só tem um partido, não existe democracia com um único partido, tá bom? Não existe. E aí a figura do líder é muito importante. O líder geralmente é o ditador. No caso da Alemanha, a gente teve o Hitler, né? Era chamado de Führer. Na Itália, teve o Mussolini, que era o Duce, tá bom? Então, a figura do líder ela é exaltada nos governos totalitários, né? Mais algumas características, olha aí. Uma ideologia coercitiva. Professor, o que é uma ideologia coercitiva? É um conjunto de ideias que são impostas para você desde que você é criancinha. Então, as crianças, quando elas vão para a escola, elas já vão sendo ensinadas a obedecer ao Estado, a exaltar o líder, desde pequenininha. Então, isso é uma ideologia coercitiva, tá? Não é uma escolha, você não escolhe, não. Você é obrigado a fazer isso. Na sua casa, se você, como aconteceu muito na Alemanha, né? As crianças chegavam em casa, se seu
seus pais comentassem, falassem mal do governo, elas eram ensinadas a denunciar os próprios pais para os professores na escola, e aí vinha a polícia tomar satisfação de você na sua casa. Tá vendo aí quando eu falei, ó, aspectos da vida privada do cidadão são controlados? O Estado está dentro da sua casa. Isso aí é um Estado totalitário. A polícia política, né, a propaganda controlada pelo líder, a perseguição aos opositores e minorias, que são chamadas de bode expiatório, né? Todas as minorias da sociedade, elas são vistas como bode expiatório. O que é o bode expiatório? É aquele grupo ou uma pessoa que ela é condenada sem um julgamento. Todas as coisas erradas que dão na sociedade são culpa desse grupo ou dessa pessoa. Então, eles são considerados bodes expiatórios. Mesmo que não tenha sido julgado ou provado nada, eles são condenados. E aí sofrem, né, por essa condenação prévia. Um permanente clima de terror na sociedade, tá bom? Então, essas são as principais características. Vamos para frente que o tempo está passando e eu vou falando e a gente não avança. Vamos falar do fascismo italiano, então. Essa figura aí é a do Duce, que era o Mussolini, tá bom? Era o cara que tomou o poder na Itália, era um militar, né, combatente lá, ex-combatente da Primeira Guerra. Ele tomou o poder, né? Ali é o símbolo da Itália fascista, né? Mais uma vez com o fátio. O fátio é esse machadozinho enrolado no feixe, tá bom? Vamos lá, como é que os fascistas chegaram ao poder na Itália? Né? Então, foi organizado o partido pelo Benito Mussolini, né? Esse partido fascista italiano, teve o apoio dos industriais, da elite industrial italiana, preocupada exatamente com a ascensão de quem? Dos movimentos de esquerda no país. Olha aí a característica que eu falei, anticomunista. Ali é a marcha dele sobre Roma, né? Na imagem ali você está vendo a marcha do Mussolini sobre Roma. Em 1922, ele exige o poder, tá? A Itália, ela era uma monarquia, tá bom? Parlamentar. Então, o rei, se eu não me engano, era o Vítor Emanuel, o rei da Itália, ele acaba cedendo essa pressão, né, do Mussolini, acaba dando poder a ele, e ele se transforma no grande ditador da Itália, né? E aí, apoiado pela burguesia, ele vai conquistar esse objetivo, vai perseguir os grupos políticos opositores, vai dominar a imprensa, vai instaurar uma ditadura violenta e totalitária. No poder, ele vai incentivar o desenvolvimento agrícola, industrial e militar. Um detalhe importante, antes que eu me esqueça, esses governos totalitários, eles se aproveitam exatamente do período de crise na sociedade. Então, como existe muita insatisfação social, muita crise, muito desemprego, e esses grupos, eles vêm oferecendo exatamente a solução para esses problemas. E aí, de certa forma, quando eles assumem o poder, eles conseguem contornar essas crises. Por isso que eles acabam se mantendo no poder, mesmo tendo um modus operandi, que a gente chama, uma forma de atuar muito violenta, com esse clima de terror, tá certo? Não esqueça disso. Vamos ao nazismo na Alemanha, né? Aí eu coloquei a imagem para vocês do Hitler, né? Subindo ali a escadaria, os estandartes nazistas, né? O Hitler é a grande figura desse nazismo na Alemanha, tá? Embora o partido nazista, né, que é o nacional-socialismo alemão, ele não tenha sido criado pelo Hitler, tá bom? Ele adentrou ao partido depois, agora lógico, depois que ele assumiu uma posição no partido, ele até transforma, porque o partido era meio de esquerda e acaba virando uma extrema-direita, tá certo? E aí cresce e assume o poder na Alemanha a partir da presença do Adolf Hitler. Então vamos lá. Essa aqui eu vou me alongar um pouquinho mais, porque ele tem as consequências para o mundo são imensas da ascensão do nazismo na Alemanha. Então vamos lá, como é que foi a escalada nazista na Alemanha? Primeiro fator lá, a dificuldade da República de Weimar de reconstruir o país devastado pela guerra. Então a gente tem uma Alemanha que sai destruída da Primeira Guerra. O governo pós-Primeira Guerra é esse governo da República de Weimar. E eles têm muita dificuldade, a dependência econômica era imensa, a inflação gigantesca. Lembra lá, eu falei, satisfação social, crise, tudo isso aí vai fortalecer esses grupos de extrema-direita.
a preocupação dos setores conservadores com o clima de agitação social, uma possível revolução socialista. Então, tudo isso aí vai fortalecer os nazistas, né? Porque é nesse contexto aí que vai surgir essa ideia de construir um Estado forte, centralizado na figura do líder. E aí, novamente, um incentivo à militarização da sociedade. Era proibido na Alemanha a militarização novamente, tanto é que o serviço militar alemão ele era limitadíssimo, exatamente como uma das consequências, uma das penas que o governo alemão tinha que cumprir por conta do Tratado de Versalhes, lá do final da Primeira Guerra. Se você ainda não estudou a Primeira Guerra, corre lá no seu livro, faz aquela leitura rápida que você vai entender do que o professor está falando, tá bom? Então, outra ideia lá, a conquista de um espaço vital para o povo alemão. Então, o nazismo, o Partido Nazista, ele propunha essas ideias. O Estado forte, centralizado, o culto ao líder, a militarização da sociedade, a conquista de um espaço vital. Muitas terras foram perdidas pelos nazistas durante a Primeira Guerra, né, como consequência da Primeira Guerra. E aí eles dão essa ideia ao povo de reconquistar territórios que eram vitais para o povo alemão, tá bom? E aí vem a primeira tentativa de golpe, em 1923. O Hitler ele tenta tomar o poder, exatamente quando a coisa aperta, né, que o Tratado de Versalhes, ele previa lá a ocupação de regiões caso a Alemanha não conseguisse pagar suas dívidas de guerra. E a Alemanha não consegue pagar essas dívidas, e aí acaba sendo pressionado, né, o governo alemão. Nesse contexto aí de hiperinflação, de desemprego, né, de falência, de crise, o Hitler ele tenta dar um golpe, tomar o poder, lá em 1923, é chamado de Putsch de Munique. Ele tenta tomar o poder, só que ele acaba sendo preso. O governo, o Partido Nazista, ele ainda não era tão grande, né? Os seus adeptos ainda não eram tão grandes. Ele acaba até sendo preso. Está ali a imagem, né, a foto dele na prisão. Lá na prisão é que ele vai escrever o livro dele, o Mein Kampf, que traduzindo seria Minha Luta, onde ele vai escrever as principais ideias, né, do nazismo alemão, né? Agora vamos lá, como é que o Hitler então chega ao poder na Alemanha? Então você já tem aí o avanço do tempo, ó, a crise de 29, né, é determinante, os efeitos da crise de 29 são brutais na Alemanha, e aí a população começa a enxergar no discurso ultranacionalista, né, uma solução para a Alemanha. E aí isso aí está refletido nas eleições do parlamento, porque vários, vamos dizer assim, vários políticos nazistas acabam assumindo posto, sendo eleitos ao parlamento. Então, eles acabam tendo a maioria. Como tem a maioria, o Hitler ele acaba sendo nomeado chanceler, que é como se fosse um presidente. A Alemanha também, ela vivia um regime, né, onde existia o presidente que governava, né, era o regime parlamentarista lá. Tinha um presidente que governava e o primeiro-ministro, que era o chanceler, tá? O presidente era só uma figura representativa, o presidente é que governava mesmo, no caso aqui a gente chama de chanceler na Alemanha, tá? E o Hitler ele é nomeado chanceler, tá bom? Com apoio das elites econômicas, não tem como esquecer disso aí. E aí a morte do von Hindenburg, que era o tal presidente, o Hitler ele vai unificar os cargos de presidente e chanceler e se transformar em um único líder do país. Ele era o Führer, é o ditador, tá bom? Quais eram as principais características da política nazista? Então, a partir do momento que o Hitler ele assume o poder, a gente tem a consolidação dessas ideias, tá bom? O que ele previu, o que ele escreveu lá na prisão, as ideias que ele tinha para a Alemanha, ele vai colocar tudo em prática a partir do momento que ele assume o poder, tá bom? E aí, quais são as características dessa política nazista? Então, você tem um intenso controle da sociedade alemã, com a nazificação do cotidiano. Então, tudo tinha que ser feito de acordo com as ideias do partido nazista. Então, acaba aquela coisa da democracia na Alemanha. Então, acaba aquilo ali, né? Ele vai assumir o poder e ele vai instaurar uma ditadura na Alemanha, né? O cotidiano nazificado está dentro daquele contexto que eu falei para vocês, da invasão da vida privada das pessoas,
né? Então, está ali no cotidiano das pessoas. Como eu dei o exemplo, né? Quando a criança vem para casa e ouve o pai falando mal do governo e denuncia o pai, aquilo ali é uma ideia dessa, de nazificação do cotidiano. Então, o Estado está ali dentro da sua casa. Mesmo que você não tenha aberto as portas, ele está ali dentro, né? A perseguição aos opositores, aqui na Alemanha é muito cruel essa perseguição. Então, se criam milícias armadas, né? A AS, a SS, a Gestapo, são polícias políticas, são como se fossem milícias armadas que vão perseguir os opositores. Então, perseguem os comunistas, né? Perseguem os grupos de oposição, liberais, né? Também. Então, aqui existe um aparato de Estado organizado em forma de milícia para perseguir os opositores. Bom, a censura aos meios de comunicação. Então, não existia mais liberdade de imprensa. Os grupos que falavam mal do governo foram perseguidos, né? Exatamente por esses grupos, essas milícias, tá? Aqui a censura aos meios de comunicação é fortíssimo, tá bom? Existe uma propaganda, uma escalada de propaganda para ganhar o apoio, né, ao regime muito grande. Quem controlava até esse ministério da propaganda, né, era o Joseph Goebbels. Né? Se você for pegar, aqui é porque a gente tem um tempo muito curto, mas tem grandes figuras do nazismo. Não era o Hitler era o cabeça, mas não era o único. Tá? Ele não era como se fosse um rei absolutista. Ele tinha o alto escalão do partido nazista, formado lá por ele, pelo Joseph Goebbels, pelo Heinrich, eram pessoas que tinham um poder muito grande. Tá? O Joseph Goebbels controlava a propaganda e ele foi o grande responsável por uma adesão de 99% da população alemã às ideias do Hitler, tá bom? Então, tinham opositores ainda? Tinham, mas a população alemã, na grande maioria, ela aceitou essas ideias, porque viam nessas ideias a solução para o país, que estava arrebentado, tá bom? O rearmamento do país, a obrigatoriedade do serviço militar. Então, a questão da militarização está ali presente como uma política nazista. Então, mesmo que o Tratado de Versalhes, lá da Primeira Guerra, proibisse os alemães de formarem novos exércitos, né, de construírem armas, de tanques e aviões, o Hitler ele rasga o Tratado de Versalhes. Ele rasga aquilo ali. Ele fala, isso aqui eu não vou mais seguir, não. Agora quem manda sou eu e aqui vai ser do meu jeito. Tá? As características dessa ideologia nazista, que é uma ideologia coercitiva, tá? Que eu falei que é uma característica lá do Estado totalitário. É uma ideologia que ela é imposta a você. Então, o nacionalismo extremado, ou você morre pela sua nação, né? E aí lembre dos símbolos nacionais, você retoma os símbolos nacionais e exalta os símbolos nacionais. Ave Maria, eu estou vendo esse filme, né? Hoje. Pois lá, o nacionalismo extremado. Esse nacionalismo extremado é uma característica da ideologia nazista, tá? O antissemitismo, professor, o que é antissemitismo? Não sei o que é isso, nunca ouvi falar. O antissemitismo é a perseguição aos grupos judeus, tá? O antissemitismo era muito comum na Europa, tá? Já há muito tempo, os nazistas não inventaram isso. A perseguição aos judeus, pessoal. Só que aqui, na Alemanha nazista, eles eram considerados aquele grupo que eu falei para vocês, o bode expiatório. Tudo que deu errado na Alemanha depois da Primeira Guerra, inclusive a derrota da Alemanha na Primeira Guerra, era culpa dos judeus. Então os nazistas, eles colocavam isso na cabeça das pessoas. E as pessoas começavam a odiar os judeus e a perseguirem eles na rua. Tá? Então esse antissemitismo fazia parte da ideologia nazista. Eles odiavam os judeus. Por isso que eu coloquei ali aquela estrelazinha de Davi, com o nome Jude, né? Que é de judeu, que os judeus eles eram obrigados a usar. Né? Quando saíam à rua, eles tinham que costurar na sua roupa a estrelinha de Davi para dizer que eles eram judeus, para não enganar os alemães. Então, onde existiam lojas que eram de judeus, vendiam mercados, enfim, eles tinham que ter a identificação de que eram lojas de judeus, tá? Para o povo alemão não comprar nada deles, tá bom? Vamos lá, outra característica da ideologia, o anticomunismo também, eles odiavam os comunistas, tá? Outra ideia importantíssima dessa ideologia, a ideia de expansionismo, de conquista de espaço vital. Então, para eles, aquela região do leste europeu, pertencia à Alemanha, ao povo alemão.
Então o Hitler ele coloca isso na cabeça dos alemães, a gente tem que conquistar esse leste europeu, nossos vizinhos aqui, porque esse território aqui é todo nosso, ele é fundamental para a sobrevivência do nosso povo, tá? E aí vem junto com a ideia do militarismo, da guerra, a exaltação da guerra, tá? Ela é uma sociedade extremamente militarizada. Então você, quando ainda é criança, você já é colocado nos programas, né? Por exemplo, a juventude hitlerista, onde você já vai aprender a arte da guerra ali. Então, a ideia de violência já é incentivada para você quando você ainda é uma criança. É bem uma coisa espartana. Lembra lá de Esparta? É aquela ideia da guerra já presente quando você ainda é uma criança. A ideologia nazista tinha isso. O racismo, porque eles se consideravam uma raça superior, tá bom? E a raça ariana, tá bom? Eles consideravam superiores aos demais. O culto ao líder, que era o Führer, tá bom? Aí eu trouxe para vocês aqui, antes de acabar, os Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim. A Alemanha já era nazista, mas os Jogos Olímpicos aconteceram lá. E serviu exatamente para mostrar para o mundo como eles eram superiores, tá? Como os alemães eram superiores. Isso não aconteceu, né? Aconteceu assim, em algumas provas, realmente os alemães saíram vitoriosos, mas o protagonismo mesmo ficou com a equipe de atletismo norte-americana, né, que venceu as provas tradicionais. Essas eram as provas mais tradicionais. Ali, ó, o Owen, né, Jesse Owens, que foi o corredor americano que mais chamou a atenção, né? As Olimpíadas ficaram conhecidas exatamente a vitória desses americanos negros, que eram considerados inferiores, derrotaram os alemães, e aí no momento lá as lideranças nazistas, né, do Partido Nazista, abandonaram o estádio olímpico para não premiar, não condecorar com a medalha de ouro, né, os americanos negros, tá certo? Depois até perguntaram para o Jesse Owens o que ele achou disso. Ele disse que não se importava muito, porque nos Estados Unidos ele era tratado muito pior do que ele foi tratado na Alemanha, né? Então, para você ver, a gente está falando da Alemanha nazista, racista, mas os Estados Unidos, na mesma época, tratava muito mal a sua população civil negra, tá bom? É isso, pessoal, meu tempo está acabando. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Estudem, é um tema muito bacana, com muita coisa que não dá para a gente falar só em 30 minutos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, até a próxima.